Jesus começa a falar sobre o Sermão do Monte, Jesus começa a trazer ensinamento aos seus discípulos. E nesses ensinamentos, Jesus ele começa a realinhar o entendimento da lei. Para que você possa entender o que Jesus está dizendo aqui, nós precisamos voltar um pouquinho no passado. No Antigo Testamento, o grande problema do povo de Deus era a idolatria. O povo de Deus rapidamente se esquecia de Deus e adorava outros deuses. Isso, quando o povo sai do Egito, vê o Mar Vermelho se abrindo, passado o Mar Vermelho, eles chegam até o Monte Horebe, e ali Deus fala com eles. Eles ficam assustados ao ouvirem a voz de Deus, e aí dizem: Moisés, nós não queremos mais ouvir a voz de Deus, porque a gente tem medo de morrer. Então, você fala com ele, e o que ele te disser, você fala com a gente, e aí a gente cumpre. Deus diz: ok, vamos fazer assim. E aí Deus chama Moisés para cima do monte, e Moisés fica lá 40 dias. Quando Moisés desce, Moisés encontra o povo em adoração a Deus, né? Agradecendo ao Senhor. Foi todo o povo ali quietinho, esperando, em obediência a Deus. Encontrou? Não. Ah, não? O que ele encontrou? Estavam adorando a uma imagem que representava uma divindade, representada por um touro, que era o símbolo da fertilidade, segundo os egípcios, e que Moisés chama de bezerro. Passado muitos anos, o povo, você vê na história de Israel, o povo volta e meia voltando à idolatria. Você vê que as filhas de Saul, principalmente Mical, ela adorava imagens. Tanto é que quando ela sai da casa do pai, ela leva as suas imagens. Na época de Jesus, esse não era o problema. Os judeus, na época de Jesus, eles não eram idólatras. Eles não adoravam outros deuses. Muito pelo contrário, eles eram extremamente zelosos com a lei. Os fariseus eram homens zelosos com a lei. Só que Jesus passa a enfrentar um outro problema. Ao não enfrentar mais a idolatria, ele começa a enfrentar a distorção da lei. No afã de não cometer os mesmos erros do passado, o povo de Deus pegou a lei e criou outras leis, que eram chamadas as tradições judaicas, e foram aos poucos se afastando do espírito da lei. E aí Jesus vem para fazer o quê? Para corrigir o curso. Por isso que Jesus disse, e nesse trecho do Sermão do Monte, ele sempre diz: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ou seja, Jesus está recordando a antiga aliança e está trazendo o entendimento correto à luz dos olhos de Deus. Então, nesse ponto específico, Jesus está relembrando sobre o quê? Sobre o adultério. Versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. E adultério todo mundo sabe o que é. É uma relação ilícita. É trair a aliança feita com o cônjuge. É um relacionamento extraconjugal. E o adultério é tão sério, tão grave aos olhos de Deus, que no Antigo Testamento, quando o povo abandonava Deus para servir falsos deuses, Deus julgava o povo como se fosse adultério. Porque Deus estava trazendo um relacionamento errado para dentro do relacionamento que eles tinham com quem? Com Deus.
Só que mais uma vez Jesus está dizendo aqui que eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no coração. Ou seja, Jesus está dizendo que não se trata apenas de cumprir a lei, porque os fariseus, eles eram exímios cumpridores da lei. Meus irmãos, ninguém cumpria a lei igual aos fariseus. Só que o coração deles não cumpria. Eles cumpriam de que forma? Externa. Eles tinham a aparência. Por isso que Jesus chama eles de quê? Você lembra? Hipócritas e sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Por fora é bonito, pintadinho, mas por dentro tem o quê? Podridão. Então o que Jesus era este cumprimento superficial e de aparência da lei. Porque o fariseu podia dizer, eu não adultero, mas o seu coração era lascivo, porque no coração ele desejava o que não podia desejar. Então veja, meus irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é que não se trata apenas de não quebrar a lei, mas se trata de entender a natureza da lei. A natureza da lei é, ao não quebrar a lei, eu tenho que me aproximar de Deus. Ao obedecer esses mandamentos, eles têm que me levar para perto de Deus, porque se eu fizer um cumprimento externo, eu vou continuar longe de Deus do mesmo jeito. E esse era o problema dos fariseus. Eles cumpriam a lei aparentemente. Ora, eles eram exímios cumpridores da lei, mas por dentro eles continuavam longe de Deus. E eles estavam tão longe de Deus que o Messias veio e eles não enxergaram. Jesus andou no meio deles e eles não conseguiram entender isso. E sabe quem foi que enxergou o Messias? Homens simples, pescadores, homens que não tinham intelecto, como os fariseus, né? Segundo os fariseus, eram homens de intelecto inferior. Tanto é que, volta e meia, eles perguntavam, quem são esses homens que falam dessa forma? Eles ficavam admirados porque eram homens com pouca instrução, mas que falavam de forma sábia. Os que eram instruídos não conseguiram enxergar Jesus, mas os que não eram instruídos, mas tinham o quê? Coração aberto, eles enxergaram o Messias. Então não se trata em não adulterar, se trata em não ser lascivo. Nós vivemos hoje, meus irmãos e minhas irmãs, numa sociedade extremamente lasciva. E lasciva é este pecado sexual, esta maneira sexualizada de viver, onde você vê que as músicas falam de sexo, a arte fala de sexo, os filmes falam de sexo. As danças, a arte, é tudo de sexo. Todas hoje se vestem para mostrar o corpo. Não estão expondo mais apenas a sua voz, mas estão expondo o seu corpo. O nome disso é lascívia. Crianças estão se requebrando. Quando eu ainda estava nas redes sociais, eu vi um quadrinho que dizia uma mãe trazendo uma micro saia para sua filha. E aí ela, no primeiro quadrinho ela trouxe uma micro saia, no segundo quadrinho com o funk. No terceiro quadrinho a menina já estava grande, estava com a barriga de grávida. E no quarto quadrinho ela dizia, onde foi que eu errei? Os pais estão empurrando seus filhos
para a lascívia. E depois não querem que os seus filhos caiam. Jesus está dizendo que é melhor você cortar um braço do que viver dessa forma. É melhor você cortar um olho e jogá-lo fora do que você viver de forma lasciva, porque esta vida lasciva não agrada a Deus. E infelizmente, meus irmãos, tem muitos cristãos que frequentam a igreja e o seu coração está poluído. E o seu coração ama as porcarias desse mundo. Adoram falar bobagem. Adoram piadas sujas. Adoram citações com conotação sexual. Esse não é o povo de Deus. O povo de Deus tem que entender que não se trata apenas de não pecar. Se trata de ter um coração transformado. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas, um coração puro, aquele que não tem vaidade e sabe amar. Esse subirá ao monte do Senhor. Esse estará diante de Deus. E nós vamos achando isso normal, porque o mundo acha isso normal. Ah, pastor, o que tem minha filha botar um shortinho apertadinho? O que tem minha filha andar com uma mini saia? Agora, na época que eu era jovem, chamavam de top, agora tem outro nome. Cropped, eu não sei essas coisas. Graças a Deus que eu não sei. Ah, pastor, o que tem de mais eu mostrar minha barriguinha? As mulheres, elas não saíam de casa sem véu. Ah, pastor, o senhor quer que a gente ande de burca? Não. Mas a Bíblia aponta, tanto para homens quanto para mulheres, uma maneira decente de se vestir. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o pecado sexual é uma realidade. Nós vivemos na carne, e a carne tem desejos e paixões. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos cair. Ah, pastor, o que tem de mais? Foi só uma noite de amor. Deus perdoa. Deus perdoou Davi, não perdoou? Sim. Mas ele também disse para Davi: a espada nunca mais se afastará da sua casa. E a maioria dos seus filhos morreram. Foi só uma noite de amor com Batseba. Jesus está dizendo: se o teu olho está te fazendo pecar, arranca. Se o teu braço está te fazendo pecar, arranca e joga fora. É melhor você perder um braço, é melhor você perder um olho do que parar no inferno. Meus irmãos, quando Jesus fala essas coisas, ele fala porque ele está levando isso muito a sério. Ele fala porque isso é importante. Então Jesus está falando sobre a nossa responsabilidade de quanto desejo do nosso coração. Meus irmãos, a lascívia é obra da carne. Ela está na nossa carne. Ah, pastor, mas eu já passei da idade. Brinca com ela para você ver. Brinca. Se você brincar com essas coisas, você vai cair. E mais uma vez, nós vivemos numa sociedade que empurra isso goela abaixo. Nós precisamos entender que é nossa responsabilidade lutar contra o pecado.
Jesus já nos deu o que é necessário. Ele já nos deu um novo coração, amém? Nós já nascemos de novo. Como ele disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo. E quando a gente crê em Jesus e o confessa como o Senhor das nossas vidas, isso só é possível porque Ele nos deu uma nova vida. Ele nos deu um novo nascimento. Mas há um caminho que nós temos que percorrer. E é nesse caminho que nós temos que nos esforçar. Então, meus irmãos, na luta contra o pecado, nós temos que fazer de tudo para não cairmos. De tudo. Se você não vigiar no menor detalhe, você cai. Por isso que eu falei aqui, eu estava falando sobre dons espirituais. E aí, Paulo falando sobre o papel da mulher na igreja, eu aproveitei o ensejo e falei com a igreja, olha, tome cuidado com carona. Cuidado, você que está, mulher, conversando com um homem casado no corredor da igreja. E infelizmente alguns não entenderam e desceram o sapato em mim. Eu volto a repetir. Eu não estou criando regras na minha cabeça, eu estou mostrando o que a Bíblia diz. Tem que ter cuidado. Fugir de toda aparência do mal. Porque, meus irmãos, Satanás só precisa de uma brecha. Satanás, preste bem atenção no que eu vou te dizer, ele só precisou de um banho de Batseba para derrubar Davi. Um banho. Ela foi se lavar. Davi, em vez de ir para a guerra, ficou. Quando ele passou lá, ele olhou para ela. Ele só precisa disso. Ele não precisa de muita coisa, não. Ele só precisa que você dê um cochilo. E aí é nesse cochilo que ele faz a festa. Que ele traz a desgraça sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Mais uma vez, meus irmãos, eu quero dizer, eu sei que não é fácil lutar contra o pecado. Não é fácil. Não é fácil se livrar de velhos hábitos. Não é fácil. A gente está tão acostumado a fazer aquelas coisas que a gente já faz no automático. Mas nós precisamos entender que Jesus diz aqui que nós temos que fazer tudo o que for necessário para vencer o diabo, ainda cortar um pedaço do nosso corpo. E é claro que ele está falando aqui no sentido metafórico. Você não precisa cortar o seu olho ou cortar o seu braço, mas Jesus está dizendo, tem que doer na carne. Se não doer na carne, não resolve. Se nós continuarmos flertando com o pecado, saiba de uma coisa, vamos cair. Eu não conheço ninguém que flertou com o pecado e ficou de pé. Nem na Bíblia e nem fora da Bíblia. Como pastor, as pessoas com as quais eu conversei e eu acompanhei, que estavam flertando com o pecado e que não se afastaram dele, todas elas caíram. Ah, pastor, mas comigo é diferente. Não vai ser. Não vai. Não, pastor, eu me garanto. E se garante em quem? Na sua carne? Na sua força? No seu controle? Faz isso não. Ouça o conselho de Jesus. Não se trata apenas de quebrar a lei. O que Jesus está dizendo aqui é, mesmo não quebrando a lei, você pode estar pecando, se você pecar com o coração. Jesus não está falando aqui de alguém
que está em adultério. Jesus está falando aqui de alguém que está cobiçando, como ele disse lá em Êxodo capítulo 20, versículo 17, não cobice a casa do seu próximo, a mulher do seu próximo, ou os seus bens, ou o que ele tem. Jesus está falando de cobiça. Ele não está falando aqui para quem adulterou, ele está falando aqui para quem está pensando, para quem está cogitando, para quem está cobiçando. E nós vivemos num mundo, meus irmãos, que as pessoas, quando vão te dar algum conselho, elas vão dizer para você assim: você tem mais é que ser feliz. Você tem que buscar a sua felicidade. Larga essa situação, larga essa coisa. Meus irmãos, a felicidade do cristão está em Cristo Jesus. Ele é a nossa felicidade, Ele é a nossa alegria, e Ele pode mudar qualquer situação. Meus irmãos, eu não canso de ficar maravilhado com a história de Ruth e Noemi. Aquelas duas mulheres estavam fadadas à desgraça. E Deus muda a sorte delas de uma maneira sobrenatural. Noemi, com seu marido, houve uma fome em Israel e ele viaja para Moabe, ele se muda para Moabe para fugir da fome. E chegando lá, os filhos de Noemi se casam com mulheres moabitas. Morre o marido de Noemi, morre o filho mais velho, morre o filho mais novo. A mulher viúva, sem filhos, naquela época, naquela sociedade, era mendicância que estava destinado para ela. O seu futuro era viver de esmolas. Aí o que ela faz? Resolve voltar para Israel. Quando ela resolve voltar para Israel, as suas duas noras querem vir juntas com ela. No meio do caminho, ela consegue convencer uma a voltar. Me livrei de um problema. Aí quando ela tenta convencer a outra, ela disse: não vou voltar não. Mas minha filha, eu não tenho nada para te oferecer, ainda que eu tivesse filhos, até que eles tivessem idade de casar com você, você já estaria muito velha para isso. Volte, vá buscar a sua felicidade, vá buscar uma vida boa para você. Ela disse: não, eu irei, o teu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo. E quando elas voltam, Noemi, quando as pessoas olham para ela: Noemi, que alegria, ela diz: não me chame mais de Noemi, porque Noemi é cheia de graça. Ela diz: me chame de Mara, porque a vida, Deus me tornou uma mulher amarga. E de repente Deus muda a história. E Deus resgata. Porque Deus pode todas as coisas. Aos olhos humanos, a vida daquelas mulheres estavam acabadas. E tem muita gente olhando para a sua história, olhando para a sua vida e falou assim: meu Deus, a minha vida acabou. Não, a sua vida não acaba enquanto Deus não disser que acabou. Mas Ruth não viveu no pecado, ela tomou uma atitude. Ela decidiu servir ao Deus da sua sogra. Ela decidiu abrir mão da sua crença pagã para crer e confiar no Deus de Israel. E a pergunta é: estamos dispostos a isso? A confiar em Deus nesse ponto? Dessa forma? Ou nós vamos tentar dar um jeito? Porque Ruth poderia ter tentado, mas ela preferiu confiar no Deus de Noemi. E nós? Vamos confiar em Deus? Vamos arrancar o braço e o olho e jogar fora? Ou vamos continuar abraçando as paixões da nossa carne? Se nós tentarmos viver
da maneira que nós estamos vivendo, saiba de uma coisa: Deus vai continuar longe de você. Ah, pastor, eu quero Deus perto de mim. Então se livre do pecado. Se afaste do pecado. Não há como. Não há como um pecador estar na presença de Deus. E aí entendo o que eu estou querendo dizer com isso. Todos nós somos pecadores. Amém? Mas o que eu estou querendo dizer é um pecador que insiste em continuar praticando o pecado. Porque o povo de Deus é formado de pessoas pecadoras que estão lutando para não pecar mais. E há uma grande diferença entre ser um pecador que está lutando para não pecar mais do que ser um pecador que está nadando no pecado. E hoje, essas pessoas encontram respaldo na internet. Eu assisti um vídeo. Eu vi lá. Pastor fulano de tal falou que pode. Então tá bom. Fique com o pastor fulano de tal. Eu fico com Jesus. Eu fico com as palavras de Jesus. Porque não foi o pastor que morreu na cruz por mim. Foi Jesus Cristo. Foi Ele que me resgatou das trevas. Foi Ele que me trouxe até hoje aqui. Não foi homem nenhum. Então nós temos que ter cuidado. Porque naquele dia você vai dizer: mas Senhor, mas o pastor lá falou que podia. E Jesus falou: nem você nem ele. Eu nunca disse isso. E aí, como é que faz? O que está em jogo, meus irmãos, é uma vida eterna. Uma vida eterna na presença de Deus, uma vida eterna longe da presença de Deus. Então, leve essa palavra para o seu coração. Amém. Não se trata apenas de não quebrar a aliança. Se trata de como está o nosso coração. O que nós desejamos. O que nós temos visto. Quais paixões que têm nos dominado. Quais são os desejos que nós temos alimentado. O que nós temos buscado. É disso que se trata. Para que a igreja do Senhor possa avançar de acordo com a sua vontade e de acordo com o seu querer. Amém? Vamos ficar de pé.